Bom dia! Então hoje vamos tratar do nosso projeto que vai ser um sistema de inclusão e listagem utilizando três structs e vetores de structs também. Vamos começar dando uma olhada rápida. Declaração de bibliotecas. Vamos ter três bibliotecas utilizadas no nosso programa, que vai ser a stdio.h, a Studio, a Windows.h e a Conio.h. Aqui tem uma questão interessante. Estamos utilizando a biblioteca Windows. Na descrição vai ter tanto um código usando a biblioteca Windows quanto um sem a biblioteca Windows, porque como sabemos, a partir do momento que a gente utilizar a biblioteca Windows, esse código não vai conseguir rodar em sistemas operacionais do tipo Linux, macOS. Ele só vai rodar no sistema Windows. A biblioteca Windows não vai mudar em nada na parte das structs e vetor de structs e listagem e inclusão. O que ele vai mudar é basicamente uma interface que eu fiz no começo do programa para ficar mais simples de mostrar e explicar. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ter a declaração de structs. Type def struct e que a gente vai colocar nosso struct personagem. A struct personagem vai ter um vetor de caracteres chamado nome personagem de 20 posições. Vai ter também um vetor de caracteres que vai ser o papel do tipo 20 posições. Depois vamos ter a struct chamada anime, que vai ter o vetor de caracteres nome anime, que vai ter 25 posições, um valor inteiro, ano de lançamento, um vetor de struct do tipo personagem, que vai ter 20 posições, significa que cada posição, por exemplo, na posição 0, na posição 1, na posição 2, em cada posição vai ter todos esses dois valores ali que vão ser adicionados a ele, né? Vamos ter o inteiro número de personagens, e beleza. Então depois vamos ter a struct studio. Studio vai ter o vetor de caracteres nome, o vetor de caracteres headquarter, o inteiro número de animes e um vetor de structs chamado anime do tipo anime que vai ter 20 posições. Significa que cada estúdio vai ter 20 posições que vão ter esses dados aqui, cada uma delas, e cada anime vai ter também 20 posições dos personagens que vão ter esses dados aqui também deles. Perfeito. Declaração das funções. Nas funções a gente vai ter a int show, que vai ser a nossa função visual. Vamos iniciar nosso programa aqui para ver como que ela fica. E basicamente ficou assim. Em vez de usar um switch e num valor aí e querer dar valor para igual a 1, para cadastrar estúdio igual a 2 e listar estúdio, eu utilizei as setas do teclado que vão navegar entre essa interface e o espaço para entrar em cada uma delas. E claro, ESC para sair. Vamos dar ESC aqui. E perfeito. Então, como eu falei, a função Windows ela vai fazer bastante diferença nessa int show aqui, que está aqui no final do programa, que não vai mudar na parte das structs, mas sim na parte visual. Por isso que, basicamente, o programa que não vai ter Windows vai ser isso daqui. Vai ser sem utilizar a int show. Vamos voltar ali. Perfeito. Então aqui vamos ter as nossas funções. Estúdio, adicionar estúdio, que vai ser passagem por valor. Anime, adicionar anime, que vai ser passagem por valor. E personagem, adicionar personagem, que vai ser passagem por valor. Enquanto funções do tipo que vão retornar valores vazios, a void, listar estúdio, listar anime e personagem, vão ter passagens por referência. Vamos ver todas elas mais para frente. Vamos para a nossa função principal. Int main. Aqui vamos ter algumas declarações de variáveis globais, né? Essas variáveis globais aqui só são para utilizar essa matriz aqui e poder navegar entre elas. Então, beleza. A nossa função main vai trazer a função show, pela qual vamos declarar então o inteiro comando, inteiro C inicializado em 0, inteiro OP de operação inicializado em 0, inteiro número de estúdios, inteiro número de animes inicializado em 0 também, inteiro número de personagens, todos esses inteiros inicializados em 0. Vamos ter também a declaração de uma variável chamada estúdios, que vai ser do tipo estúdio, que vai ter 20 posições. E aqui terminamos a declaração das variáveis no código. Eu acho que vai ter mais umas embaixo ali, que vamos ver mais para frente.
um printf simples, e aqui o que acontece? O comando diferente de 27. Esse comando está recebendo a função get, que é da conio.h, que basicamente vai pegar cada valor que é representado do teclado e vai dar um valor a ele. Então, por exemplo, o valor 27 representa o ESC, representa a tecla ESC. É por isso que no código, se você dá ESC, ele sai. Da mesma maneira, 75 à esquerda, 77 à direita, 80 é baixo, 72 em cima e 32 é espaço. Então aqui vai navegar entre a nossa matriz 3x2, A, B, C, D e F, que vai ser a matriz da interface. E o que acontece? Para a gente entrar nas funções de cadastro e listagem, a gente vai ter que clicar espaço. If, ou seja, a condição, se o comando for igual a 32, que é o equivalente ao espaço, ele vai navegar entre elas aqui no for inteiro igual a i menor do que 4 e for j igual a 0, j menor do que 2, j mais mais. X da nossa matriz vai ser equivalente a j e y vai ser equivalente a i. Até aqui tudo bem. E aqui começa em si a parte de listagem e de inclusão. Se j for igual a 2 e na matriz principal ij, o valor que a gente clicou for igual a A, vai entrar nesse daqui. Estúdios do tipo número de estúdios, ou seja, que é inicializado em 0, como não temos nada ainda, vai receber adicionar estúdio. E depois número de estúdio mais mais. Vamos ver o que a função adicionar estúdio faz. Adicionar estúdio, como é passagem por valor, não vamos ter nenhum dado aqui, então vai ficar vazio aqui. Vai declarar uma variável chamada estúdio do tipo estúdio e vamos colocar um printf. Digite o nome do estúdio. Vai pegar esse valor que a gente digitou no scanf e vai colocar estúdio.nome. Digite o headquarter, vai colocar o valor digitado pelo scanf e vai colocar estúdio.headquarter. Nome e headquarter. Depois, o estúdio.número de anos da LCLZ é 0 para evitar trazer lixo de memória para nós. E após isso, o printf estúdio adicionado com sucesso e vai retornar o valor estúdio. Perfeito, acabou aí. Vamos testar? Mas digamos que antes de eu querer cadastrar o estúdio, eu queira listar o estúdio. 100 estúdios cadastrados. Ou que eu queira listar um anime. 100 anime cadastrado. Ou que eu queira listar um personagem. 100 personagens cadastrados. Ou que eu queira cadastrar um personagem. 100 estúdios e 100 animes cadastrados. Para eu poder cadastrar um personagem, eu já tenho que ter anime cadastrado. E para eu cadastrar um anime, eu tenho que ter estúdio cadastrado. Então vamos lá cadastrar nosso estúdio. Subir aqui, vai ser essa parte do código aqui. O que a gente vai ter? Digite o nome do estúdio. Vamos dar um exemplo. Toei. Headquarter. Tóquio. Estúdio adicionado com sucesso. Ficou estúdios aqui, mas isso aqui não vai ter muito diferença. Estamos no estúdio? Agora temos o estúdio. Nome Toei, Headquarter Tóquio. Demos o ID inicializado em 0. Para o usuário, isso aqui é apenas o ID. Para nós, desenvolvedores, a gente sabe que, na verdade, esse 0 aqui é a posição de Toei na nossa variável Studios 20. Ou seja, ele vai ser a posição 0 do vetor. Vamos adicionar outro estúdio para ver como que fica. Mapa. Headquarter. Vamos dar uma cidade qualquer. Kyoto. Estúdio adicionado com sucesso. Vamos listar. E vamos ter agora a mapa que vai ter ID1. Ou seja, ela vai ter a posição 1 no vetor tipo estúdios, chamado estúdio. Que está aqui. Perfeito? Então, era isso daí. Vamos agora... Então, vimos aqui a parte de como funciona adicionar. A gente fez a listagem, mas vamos ver como que funciona agora. Na parte da listagem, se a coordenada que você for clicar vai ser essa da matriz, e essa coordenada equivaler ao valor B, então, vamos entrar em outra condição que vai ver. Se o número de estúdio for igual a 0, vai mostrar como a gente já viu, vai trazer o nosso puts, que vai estar escrito 100 estúdios cadastrados. Else vai puxar nossa função listar estúdios. Vamos ver a função listar estúdios, que vai passar por valor a variável estúdios e o número de estúdios, que agora, no momento que a gente já tem valor 2. Inicializou 1 por causa do primeiro estúdio e o 2 por causa do segundo. Vamos ver aqui a nossa void, que vai retornar valor vazio, listar estúdio. Vai pegar o nosso valor que a gente puxou lá embaixo e o inteiro número de estúdios. E vamos entrar no lote de repetição. Isso aqui vai ser bem simples.
para o inteiro i igual a 0, enquanto o i menor que o número de estúdios e mais mais. Significa que vai rodar isso daqui. Quando voltar aqui, i vai valer 1. E não vai valer 0 porque i foi adicionado 1 por conta do i mais mais no final. Ou seja, ele vai usar e depois vai adicionar. Usar e depois vai adicionar. Até acabar. Até chegar no valor máximo que seja menor que o número de estúdios. Printf. id, nome, headquarter. Porcentagem d do inteiro, porcentagem ds de string e headquarter porcentagem s. Então vamos ter aqui o nosso i que vai ficar em id, estúdio i, ou seja, a posição inicial, ponto nome, que vai ficar porcentagem s, e estúdios i, ponto headquarter, que vai ficar nessa posição aqui. Acabou a nossa função, barra n no printf aqui só para dar espaço. Vimos a parte de cadastro e listagem de estúdio. Perfeito. O que a gente faz agora? Vamos tentar listar os animes. 100 animes listados. E vamos tentar listar personagens. 100 personagens cadastrados. E vamos tentar listar cadastrar personagens. 100 animes cadastrados. Significa que agora a opção que a gente tem é de cadastrar animes. Vamos cadastrar um anime. Cliquei. Esse aqui é o valor C, né? Exatamente. Se a coordenada que você puxou na matriz principal e j for menor do que 2 equivaler ao valor C, vamos então começar a cadastrar os animes. Como que vai funcionar? Vamos declarar um inteiro cont e um inteiro teste inicializando 0. Se é número de estúdio igual a 0, 100 estúdios cadastrados, que a gente já viu. Então, vamos entrar em outra condição. Na verdade, vamos continuar essa condição aqui para outra, no caso. Se é número de estúdios for maior ou igual a 1, enquanto teste, que inicializa 0 for igual a teste, vai puxar a função listar estúdio, que vai passar por referência estúdios e número de estúdios. E daí vai vir aqui, nosso printf digite o id do estúdio ao qual será adicionado o anime. Como apareceu aqui. Digite o id do estúdio no qual será adicionado o anime. Scanf vai pegar esse valor e colocar em cont, que declaramos aqui. Porcentagem D. Se cont for menor ou igual ao número de estúdios e cont for maior ou igual a 0, teste igual a 1, significa que sai desse while. Se é isso aqui que acontecer, então o que vai acontecer? Vamos entrar nesse caso aqui, porque ele saiu do nosso while. Estúdio cont, ou seja, o estúdio que a gente colocou aqui, que a gente deu a posição do vetor dele, ponto anime. E qual anime? O anime do estúdio dessa posição aqui, ponto número de animes, vai receber um add anime, que vai ser a nossa função que vai adicionar o anime. E depois, estúdio cont, ponto número de animes, mais, e número de animes, mais. Então vamos executar isso aqui. Digite o id do estúdio a qual será adicionado o anime. Temos o id 0 e o id 1. Vamos colocar no id 0. Digite o nome do anime. Ou seja, puxou a nossa função adicionar anime. Vamos subir e ver o que ela faz. Adicionar anime, mesma coisa. Vai declarar uma variável chamada anime do tipo anime, em que a gente vai ter um printf, um scanf, anime.nome anime e anime.nome de lançamento, aqui que vai ser um inteiro. Anime.nome de personagem igual a 0, para não trazer lixo de memória, e vai retornar a nossa variável. Vamos ver o que faz? Digite o nome do anime. Vamos chamar um anime aqui, One Piece. Ano de publicação. Isso aqui deu errado por conta da parte de acento. No C não aceita a gente colocar acento em printf, né? Então, ano de publicação, 1998. Anime adicionado com sucesso. Vamos cadastrar outro anime. Agora do id 1. Digite o nome do anime. Jujutsu Kaisen. Ano de publicação, 2021. E vamos colocar mais um. Agora em 0 de volta. Nome do anime. Slam Dunk. Ano de publicação, 1988. Anime será com sucesso. Vamos listar os animes agora. Coisas interessantes que a gente tem que olhar aqui. id Studio 0 e id Studio 0. Ou seja, para Toei a gente vai ter One Piece e Slam Dunk. E para mapa vamos ter Jujutsu Kaisen. A questão é, id do anime 0 vai ser One Piece. id do anime 1 vai ser Toei. E id do anime 0 vai ser mapa. Por que temos dois id 0?
Porque esse ID ele vai funcionar por conta dele estar dentro da nossa Struct Studio. A Struct Studio vai possuir Struct Anime. E essa Struct Anime vai ter, claro, cada posição do vetor. A posição do vetor de cada uma delas vai ser representada pelo ID. Então, se a gente sair do ID do estúdio 0 e for para o 1, a posição de vetor vai voltar para 0. Porque esses animes fazem parte apenas desse estúdio. Eles não fazem parte desse. Então, o ID de anime vai ser 0, porque Jujutsu Kaisen é o único anime que tem dentro da mapa, que vai ser o estúdio na posição 1. Então, todos aqueles vão voltar. Então, se eu colocar um estúdio 3, vai voltar mais um ID anime 3, a menos que eu adicione outros, claro. Mas aí vai continuar tendo o anime 0. Perfeito. Então, aqui a função de listagem, if a coordenada, né? A nossa coordenada que a gente puxou. E for menor ou igual a 2, que é equivalente a y, né? For menor do que 2, e matriz principal i j for igual a d. Se o número de animes é igual a 0, sem animes cadastrados. Caso contrário, ele lista. Vamos ver o que essa listagem faz. Void, listar animes, estúdio, do tipo estúdio e número de estúdios. Vamos ter o for i igual a 0, ponto vírgula, i menor que o número de estúdios e mais. E aqui a gente vai ter outro for, ou seja, a gente vai ter um laço de repetição dentro do laço de repetição. Por quê? Porque primeiro ele vai percorrer os estúdios. Então, digamos que tenha vários estúdios aqui. Ele vai percorrer estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3. Cada estúdio vai ter os animes que a gente quer acessar agora. Então, se o estúdio A, a gente vai ter que entrar nesse estúdio 1 aqui, por um for, e pelo segundo for que está dentro dele, a gente vai entrar nessa posição, nessa e nessa. Ele vai entrar nessa. Após terminar essa, ele passa para o próximo estúdio e vai em todos os animes dele. Terminou os animes, passa para o próximo estúdio e vai nos animes. Então, por isso temos dois for. Inicializado i j, enquanto j for menor que estúdios i ponto número de anime, j mais, e esse aqui menor que o número de estúdios. Perfeito. E aqui a gente vai ter simplesmente um printf. ID que vai receber J, ID do anime, ID do estúdio que vai receber I, estúdio que vai receber estúdio.nome, anime que vai receber estúdios I.animej.nome anime, e ano de lançamento, logo aqui no final, estúdios I.animej.ano de lançamento. Então é isso que aconteceu. E um printfzinho só para dar espaço. Então, terminamos essa parte aqui de cadastro de anime. If i menor do que 2 e a matriz principal for igual a d, essa parte a gente já viu. Então vamos pular agora para o E. Se i maior que 0 e a matriz principal ij for igual a e, vai entrar numa outra condição. Se o número de estudos for igual a j sem estudos cadastrados, e se o número de limites for igual a 0, sem limites cadastrados. Então aqui a gente vai começar na parte de personagens. Perfeito? Caso contrário, vamos ter nosso inteiro kka, que foi inicializado em 0, inteiro cont1 e cont2, que também são declarados. Enquanto kk for igual a 0, listar animes, ponto estúdios e número de estúdios, e daí vai fazer a mesma coisa que fez aqui em cima. Então a gente vai digitar o ID do estúdio do anime, vai colocar em cont1. Se cont1 for menor ou igual ao número de estúdios e cont1 for maior ou igual a 0, kk é igual a 1, significa que o que acontece? Sai desse while. Depois vamos ter kk igual a 1. Enquanto kk é igual a 1, digite o ID do anime. Vamos colocar cont2, o ID do anime, e também vamos acessar esse anime com cont2, ou seja, kk vai receber 0 e vai sair desse while também. Então vamos começar essa parte aqui, que é a parte em si que vai fazer o cadastro. Estúdio cont1, ou seja, digamos que foi o estúdio 0.anime, número do anime, que vai ser o anime 1, ponto personagem do estúdio 0.anime1, e número de personagens vai receber o adicionar personagem. Depois disso, estúdio cont1.anime cont2, ponto número de personagens vai receber uma soma dele mesmo, porque ele vai somar um a ele mesmo, e depois o número de personagens soma um a ele mesmo. O que vai acontecer no código em si? Vamos lá ver o que acontece. Vamos cadastrar o personagem. Primeiro apareceu essa parte aqui, digite o ID do estúdio. Vamos colocar no ID do estúdio 0, porque a gente já tem dois animes lá.
ID do anime, 0 também. Aí. Agora, puxando essa função adicionar personagem. O que a função adicionar personagem vai fazer? Vai declarar uma variável chamada personagem do tipo personagem, que é, ou seja, é o tipo dessa struct aqui. Essa struct aqui em cima. E vai mostrar daí o printf de nome, vai colocar esse valor aqui, vai pelo scanf, que vai armazenar essa string em personagem nome, no vetor de caracteres lá em cima. Mesma coisa aqui, para o papel de personagem na história, e vai adicionar papel e vai adicionar. E depois vai retornar a nossa variável. Digite o nome do personagem. Luffy. Digite o papel do personagem na história. Ele vai ser nosso protagonista. Personagem adicionado com sucesso. Retornou nosso valor e foi. Então, esse aqui é o cadastro. Agora vamos para a nossa última condição aqui, que vai ser a F, que a gente não fez ainda. F. ID do anime 0, ID do estúdio 0, ID do personagem 0. Estúdio Toei, anime One Piece, nome do personagem Luffy, papel protagonista. Vamos adicionar o personagem para ver o que acontece. Vamos adicionar agora no estúdio 1 e no ID do anime 0. A gente só tem esse. Diz o nome do personagem. Gojo Satoru. Aí. Papel do personagem da história. Ele é um dos heróis da história. Personagem adicional com sucesso. Vamos listar. Apareceu aqui nosso primeiro personagem. E apareceu nosso segundo personagem, que tem o ID de personagem 0, de anime 0, porém o ID de estúdio aqui é 1 e o ID de estúdio aqui é 2. É 0, quer dizer. Temos aqui do estúdio, anime, personagem, papel. Estúdio, anime, personagem, papel. Isso aqui aconteceu na função de listagem. Vamos ver como que funciona a função de listagem agora. Se if igual a if i maior do que 0 e matriz principal i, j for igual a f, vai entrar numa outra condição, que número de personagem for igual a f, 0, vai receber o nosso puts, que vai dizer 100 personagens cadastrados. Acabou aí. Agora, se não for igual a 0, se for um valor diferente de 0, vamos ter nossa função de listar personagens, que vai passar por valor estúdios e número de estúdios. Está aqui. Vamos ter aqui um for, que está dentro de um for, que está dentro de outro for. Por que um for dentro de um for dentro de um for? Porque ele vai percorrer primeiro o estúdio, todos os estúdios. Ele vai percorrer um estúdio específico, depois ele vai percorrer o anime. Dentro do anime ele vai ver todos os personagens. Terminou todos os personagens, passa para o próximo anime. Viu todos os personagens, passa para o próximo anime, todos os personagens. Acabou os animes, passa para o próximo estúdio. Por isso que a gente tem 3 fors. Então aqui vamos ter eles. Esse que a gente já viu, vamos focar nesse daqui apenas, nesse último, que vai ser o int q igual a 0. Então, enquanto q é menor do que estúdios e ponto anime j, que são esses valores aqui, ponto número de personagens, q mais mais. Ou seja, enquanto esse valor for menor do que esse daqui, adicionar q, depois que ele rodar esse programa. Depois vamos ter o printf d do anime, id do estúdio, d do personagem, estúdio, anime, nome, personagem, papel, que está tudo aqui. J para id anime, I para id estúdio e Q para id personagem. E daí para o estúdio específico, você tem estúdio.nome, anime, estúdios i.animej.nome, nome do personagem. Estúdio i.animej.personagem, Q.nome do personagem e papel. Estúdio i.animej.personagem, Q.papel. E aí, listando os personagens e o printf nn aqui e o nn embaixo. Tranquilo? Tá. Na parte de listagem de personagem é isso. Abaixo a gente só vai ter a nossa função show, que é aquela função visual que eu falei, que não vai ter no código que não vai usar a Windows.h. O código que não usa o Windows.h simplesmente vai ter um switch, que vai mudar os valores. E basicamente o nosso código é esse.